No perfil de hoje eu estou conversando com a psicóloga, terapeuta de família, Solange Diuana. Solange, você já respondeu que as meninas, pele clara, menorzinhas, mais de bebezinhas, são as que têm o olhar mais atrativo dos pais adotivos. E aí eu te pergunto, existe algum trabalho, alguma conscientização nos grupos, ou enfim, nas pessoas que lidam com isso, para que isso seja desfeito, que as outras crianças também tenham oportunidades? Todo o trabalho é direcionado para essa área, né? Para que a pessoa veja que é possível você amar, né, uma criança que chegou à sua família com 8 anos, com 10 anos, que é possível você transformar em filho. Porque eu acho que ainda existe no imaginário social aquela história de que já vem, né, do jeito da outra família, né? Mas a gente tem percebido que, primeiro, as pessoas estão mais abertas para adotarem crianças com um perfil diferente daquele idealizado, né, anteriormente, e que é tão possível você transformar em filho, e até porque a criança também, ela já sofreu tanto que às vezes ela até valoriza mais aquele espaço e aquela família e também se esforça para ficar, né? Mas com certeza é mais difícil talvez a adaptação, né? De você tirar uma criança de um espaço onde ela já conhecia, já convivia, já tinha... E ela tem memórias, né? Memórias certamente não muito boas, né? Memórias de histórias muito difíceis, então... Mas as meninas continuam ganhando o ranking, são as preferidas ainda. É incrível, né? É incrível que ainda existe isso, né? De acreditar que a menina vai ser a companhia da mãe, né? Ou tem aquela fantasia de você colocar lacinho, vestidinho, não sei, ainda tem um pouco. Mas isso está melhorando bastante, eu não saberia te dizer, assim, em números, né? Mas... Eu acho que vem melhorando bastante. E a questão dos irmãos, porque isso também é um ponto complicado, né? Você chega ali, às vezes, por exemplo, aqueles irmãos estão no orfanato, vamos dizer, e eles já estão sofrendo juntos, eles estão passando aqueles momentos difíceis juntos, e aí vamos dizer que tem um de 10, um de 8, uma menininha de 2, aí a pessoa vai lá e quer só aquele ali, ou dificilmente quer os mais velhos, se forem meninos, se forem negros, fica um pouco mais difícil. Como é que vocês lidam com isso? Vocês incentivam que aquela família leve os irmãos? Vocês tentam esperar mais tempo para que apareça alguém que queiram os irmãos? Como isso funciona? Pois é, pela lei não pode separar os irmãos. Ah, é? Não, eles têm que ser adotados juntos, né? Mas, às vezes, são grupos de muitos irmãos, são grupos numerosos, então 4, 5, 6 irmãos, né? Então, o que os juízes têm feito com muita sabedoria e com muito cuidado é que famílias que se comprometam a manter os vínculos fraternos, adotem juntos. Então, que fiquem na mesma cidade e que as famílias assinem esse termo de compromisso de se encontrarem, né, e manterem esses vínculos. Então, eu já atendi, por exemplo, uma família de 5, em que foram separados 2, 2 e 1, né? E eles se encontram sempre, nos aniversários dos 5, nos aniversários dos pais. É uma né? forma maravilhosa de se conseguir resolver essa questão, porque, como você disse, às vezes você tem até interesse, intenção e não está nem se importando com a idade, sexo, cor, etc. Mas você levar 5 crianças não é como você levar 1 ou 2 crianças. Porque aí são várias adaptações, inclusive a financeira, que a gente tem que pensar nisso. São 5 crianças, são 4 crianças. E é pro não resto é fácil. da vida, Exatamente. E a questão da criança chegar numa família onde já existem filhos, porque isso também acontece, não é? Pessoas cujos filhos já estão adultos e ela resolveu adotar. Ou mesmo não. filhos pequenos. Pois é, ou filhos pequenos. E há casos também que você já deve ter ouvido da mulher que quis tentar ter um filho, ficou anos tentando e não teve. Aí ela adotou. 3 meses depois ela engravidou. E aí ela teve aquele filho natural e já tem um filho adotivo. Essas relações passam bem, funcionam bem? Dos casos que você conhece, isso dá certo também? Olha, a gente não pode generalizar, né? Mas os casos que eu conheço, até porque eu acompanho e eles são, né, pessoas interessadas em
em se trabalhar, em melhorar cada vez mais, dão certo, né? Mas você sabe que filhos sempre têm ciúmes, né? Um do outro, sejam 3 biológicos, 4 adotivos, enfim. Eles sempre têm ciúmes e sempre vão achar que há uma certa diferença. E o que eu percebo é que, às vezes, até é uma inversão, né? Super protege mais, acaba dando mais atenção ao filho adotivo, com medo de ter essa diferença, né? Mas é super possível uma família, né, com filhos biológicos e filhos adotivos, é muito comum, né? Tem várias pessoas, eu citaria aqui de cara a Bárbara Toledo e o Sávio Bittencourt, que são os fundadores do Quintal da Casa de Ana, que eles têm 5 filhos, 2 meninas adotivas e 3 biológicos, né? E eles convivem super bem, enfim, é uma família. A Marisa também, que coordena o Flor de Maio, tem um biológico e um adotivo, enfim. Na regra da adoção, na maioria das vezes, os pais é que escolhem os filhos, como você disse. A criança fica lá, o pai olha, quero, não quero, faz aquele primeiro contato, enfim. E ele... praticamente os pais determinam ou aceitam, acolhem. A criança também faz esse processo. Sim, ela com precisa certeza. querer aquele pai e aquela mãe, ela é ouvida nesse sentido? Desde sempre. Ela pode ser um bebê que a gente vai observar o comportamento daquela criança. Se ela está, né, tranquila, aconchegada, se ela está acolhida naquele colo, se a gente vai sempre... o foco, né, do estudo é sempre a criança. Então, a gente vai entender que é uma via de mão dupla. Os pais adotam os filhos e os filhos adotam os pais. E a criança, por menor que ela seja, se ela não estiver se sentindo acolhida, ela vai berrar, ela vai gritar, ela vai provocar de alguma forma, né, algum tipo de socorro para que aquela situação não aconteça. Então, esse acompanhamento existe? Existe, sim. A gente acompanha o estágio de convivência, que é aquele momento em que a criança foi entregue em guarda aos futuros pais, né, que já são, né, ali pais, eu acho que já são pais, porque eles queriam tanto aquele filho e aquela criança chega. Mas legalmente ainda recebe um termo de guarda. Aí nesse termo de guarda a gente faz um estudo, que é o estágio de convivência, até que faça a audiência final, que mude a certidão de nascimento, que recebe uma nova certidão de nascimento com o nome dos pais e dos avós e um sobrenome, né, o sobrenome da família. E nesse processo, a criança não quiser, disser não quero, não me acostumei, não gostei, isso é possível? Aí como é que se faz? Se desmembra essa possível adoção? Olha, é muito difícil isso acontecer, porque se a criança for acolhida, né, e adotada no sentido lato da palavra, ela vai ter uma certa dificuldade inicial, uma dificuldade de adaptação, mas ela vai... gostar de ter uma família, porque é bom ter uma família, né? É muito bom. Agora, se de todo isso não acontecer, ela pode realmente voltar. Eu já tive uma situação muito singular, né? Que o menino falou assim, mas esse sobrenome é muito difícil, eu não vou saber escrever esse sobrenome. Aí eu perguntei, mas você quer esperar mais um pouco para você aprender? Aí ele falou, eu gostaria. E aí eu fiz isso, eu pedi que esse processo voltasse, até me emociono de lembrar, daí a 6 meses, né, pra gente ver como é que tava. E aí ele falou, agora eu sei escrever direitinho, quer ver? Aí ele escrevia. Tinha folhas, eu fico arrepiada, porque é o momento também, o tempo. Às vezes você precisa dar um tempo para aquela criança, precisa dar um tempo para aqueles pais, para aquela adaptação, né? Porque não é fácil, não é fácil para ninguém, né? A convivência até entre as pessoas... filhos biológicos, marido, mulher, avós, família. Não é fácil, nem quando você nasce naquele ambiente, ainda mais não nascendo. Você comentou que o que faz diferença é a forma como a criança chega, como ela é recebida. Isso vai ser determinante para esse caminho dar certo. Qual seria a forma mais adequada ou a melhor forma desse recebimento inicial, desse acolhimento? Eu acho que tudo tem que ser muito claro,
transparente, bem explicado, né, para a criança, né, tanto pelos técnicos da instituição, né, se ela tiver numa instituição, ou pelos técnicos da vara da infância, como pelos pais. Eu acho que tudo tem que ser muito bem explicado para que a criança possa entender, né, que não há mais mesmo possibilidade dela voltar para aquela família biológica, aquela família de origem. Porque às vezes fica uma fantasia de que ainda tem, né, chance, que está traindo a família biológica. Então, às vezes, a criança não se adapta, não se entrega, né, ainda com essa, né, dividida, né, com essa contradição, né, que é bom, mas lá também era, e como é que eles estão, ficam pensando como é que a mãe tá, né. Eu já escutei um menino dizer assim, mas ela é uma pessoa boa, ela só não dava pra gente porque ela também não tinha pra ela. Quando ela tinha, ela dava. Então, ele ficava preocupado com essa mãe, o que tinha acontecido. E aí foi preciso explicar, conversar, né, e dizer das razões e do que não podia mais, e que de qualquer maneira, se ele não ficasse naquela família, que ele não iria voltar para a família biológica, né? Então, isso tem que ser muito claro, e acho que a família adotiva também tem que entender que a criança precisa de um tempo. Às vezes, eles desejam tanto um filho, tanto que querem logo que as crianças chamem de pai e mãe, né? Querem apresentar logo para todos os amigos, levar em todos os lugares. Temos que também ter tempo para a criança se acostumar, né, no espaço do lar, da casa, do quarto, para depois ir ampliando, porque respeito ao tempo. E quando é bebê, por exemplo, ele é adotado, não conhece, não tem a memória, né? Tem uma certa memória afetiva, mas não tem uma memória do pai e da mãe, ou da mãe mais precisamente. Essa criança deve saber logo que ela é adotada? É isso que vocês instruem? Ela precisa ter o direito de saber que é adotada? Ou desde o primeiro dia. Mas o pai e a mãe podem optar em não falar? Não. Pai e mãe adotivo não podem? Eu acho que ninguém tem o direito de esconder, né, a história da criança. E os estudos já mostram que essa criança tem uma memória corporal, uma memória afetiva. Ele tem uma memória e fica assim uma contradição entre aquilo que eu sinto e aquilo que me dizem, né? Então, todo o nosso trabalho é no sentido de dizer para esses pais que a verdade sempre, né? E aí, desde o primeiro momento, a bebê não faz mal, né? Vai contando uma historinha no banho, na hora de dar uma papinha, vai contando, cantando, do jeito que você quiser, né? Da sua forma, com seu filho, na sua intimidade, à noite. Eu queria tanto um filhinho, e aí eu fui, fiz, aconteci, demorei. Inclusive, a gente estimula que as pessoas façam um álbum dessa espera. Né? Como é que começou, né? Que começa muito antes dessa criança chegar, né? Começa de repente lá no namoro, já combinavam de ter um filho adotivo. Existe isso? Existe, né? Vamos ter, né, um biológico e um adotivo. Já bacana, né? Tem muita gente que tem condição de ter um filho biológico e opta, né? Para ter um adotivo. Então, a gente estimula que eles façam um álbum e que esse álbum possa ser mostrado para essa criança, como foi esperado, como foi desejado, por que teve que passar, né, todo esse tempo, todo esse processo, para que isso seja claro, transparente, verdadeiro, né? Você não pode construir uma relação com seu filho pautado na mentira, né? Que, mesmo se nunca ninguém vier a contar, né? A criança intui que tem alguma coisa, um olhar, porque todo mundo sabe, menos ele. E se a criança quiser conhecer os pais biológicos, no caso de uma criança, um bebê, ele não tem essa memória, não sabe, às vezes nem sabe, nasceu num estado e mora em outro, enfim. Como é que isso funciona? Os pais precisam deixar? Existe alguma lei que assegure isso ou não? É uma vontade da família? Pela lei atualmente, aos 18 anos, a criança tem direito de ter acesso ao seu processo, tá? E se for antes dos 18 anos, ele vai ter acesso ao processo com o consentimento dos pais, né? Ou do pai, da mãe, do juiz e com o apoio da equipe técnica, né? Então, a gente recomenda sempre que não atenda a esse pedido num primeiro momento, numa forma impulsiva. Porque às vezes na adolescência a gente sabe que algumas coisas acontecem, né? E aí alguma ideia assim, quero conhecer minha mãe. Então não, vamos acalmar, amadurecer, refletir sobre essa ideia, ver se isso vai ser positivo, porque também a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado, né? E ela tem o direito de buscar, né? E eu acho que os pais, a maioria dos pais
diz que vai ajudar ao filho, se isso for uma coisa positiva, né, que vai trazer um benefício, vai contribuir de alguma forma. E pelas histórias que você conhece, isso não mudou a relação desse filho com esses pais adotivos. Ao contrário, provavelmente fortaleceu. Não mudou muito não, nada. Assim, até acalmou, né, aquela angústia, aquela curiosidade, aquela coisa, né, acalmou. Você escreveu um livro junto com a cineasta e estilista Ana Amélia, que se chama História de Adoção Os Pais e História de Adoção As Mães, que eu estou mostrando aqui e recomendo pela ideia brilhante que vocês tiveram, que inclusive deu origem à série, né, de adoção, que foi veiculada aí num canal a cabo. Essas histórias são depoimentos que vocês escolheram, não é isso? Por que você teve a ideia de fazer, vocês tiveram a ideia de fazer esses 2 livros e separados pais e mães? Não, pois a princípio a ideia era escrever histórias. A gente não tinha a ideia de ser um livro de mães, um livro de pais, né? Que faz parte até de uma trilogia que a gente quer, o dos filhos, né? Aí nós falávamos do projeto. Não, a ideia surgiu primeiro no Café com Adoção, né? Porque o momento do grupo onde a gente leva depoimentos é o momento mais bacana, né? A gente leva textos, faz dinâmicas de grupo, a gente trabalha de N maneiras, mas aí você leva um depoimento de uma pessoa, o depoimento fica, né? E eu sempre, quando entrevistava as pessoas, eu falava, e aí, como é que foi o grupo para você, não sei o quê, o que você mais gostou do depoimento do fulano? Eu falei, meu Deus. E aí eu queria que esses depoimentos pudessem, né, ser ampliados, porque aquele grupo escutava aquele depoimento, o outro grupo escutava um outro depoimento, então... a Ana Amélia frequentava o grupo como mãe, né, do Antônio e da Helena, e aí ela um dia me contou que quando ela pensou em adotar, ela leu um livro em inglês que falava sobre como revelar a adoção para o seu filho, né? E nessa história de como revelar, contava a história da criança. E isso foi muito importante para ela, essa leitura, que a ajudou bastante e tal. E aí eu falei, eu tinha a maior vontade de fazer isso, mas sozinha eu não dou conta, né? Aí ela falou, vamos fazer juntas? Eu falei, que beleza, então vamos. E assim começamos. Aí convidamos as mães do café, né? As mães que a gente achava que tinham umas histórias interessantes. Teve algum perfil pré-determinado que vocês já sabiam que queriam colocar no livro? A gente queria colocar histórias variadas, né? Pessoas que tivessem adotado irmãos, crianças, bebês, crianças com necessidades especiais, mães que fossem casadas, né, homoafetivas, e casal que tivesse filho biológico, adotivo. Então a gente tentou, né, pegar um pouco de cada situação para que todo mundo pudesse ter conhecimento de como a coisa acontece. O programa está terminando, infelizmente. Pois é, a gente ainda tinha muito para conversar. Mas me diga, por favor, um caso curioso que você tenha achado desses depoimentos que você registrou. Um dos pais, assim, por exemplo, o pai que ele achava que, como ele era um pai solteiro, ele não teria condições de adotar sozinho, que ele não ia dar conta, né, de adotar sozinho. E aí ele entrou no processo de apadrinhamento. Ele apadrinhou um menino, né? E desse apadrinhamento ele foi vendo que ele gostava muito desse menino, e aí esse menino chegou numa faixa etária que ele ia ter que ir ou para adoção internacional, que a adoção internacional contempla crianças mais velhas, ou então ele teria que adotar esse menino, ele teria que decidir, né? E aí quando ele pensou, não posso perdê-lo, e aí ele resolveu adotar. E o relacionamento deles é lindo, ele dá conta, assim, do filho, já deve ter uns 5 anos que eles... Porque o amor supera qualquer negócio, se né? adotar, inclusive essas né? dificuldades que a gente imagina que vai ter, né? O amor é incrível. E, às vezes, uma história que te emocionou muito? Eu acho que é do Bruno, né? Porque o Bruno, ele nasceu com a Pigar 9, ele teve uma saúde ótima, ele foi adotado como uma criança saudável. Quando ele estava há 1 mês com a família, ele entrou em coma e teve, assim, todas as complicações e dificuldades que ele poderia ter tido. E os pais lutaram com ele, lutam até hoje. Ele está com 17 anos, mas ele teve progressos, assim, incríveis. E a Cláudia e o Paulo César são pais fantásticos, e o Bruno é uma graça de menino.
Que bom, né? Ele teve um cuidado muito especial. Né? Em rapidíssimas palavras, porque a gente precisa terminar o programa. O que não deve ter ou não pode ter alguém que quer adotar um filho? Talvez é aquela pessoa que coloca a culpa no outro, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha disponibilidade para amar incondicionalmente, né, uma criança que não gerou. O que falta conscientizar em relação à adoção no Brasil? Que é uma filiação diferente, que a criança chega de uma forma diferente, mas que depois vai ser um filho como outro qualquer, né? Que não sei, talvez de acelerar um pouco mais esse processo, de ter mais pessoas trabalhando, né, para que possa se acelerar um pouco mais esse processo, para que essas mães também que não desejem seus filhos possam entregá-los, né, sem culpa, sem medo, e que essas crianças não sofram, porque às vezes elas não entregam, mas submetem os filhos a sofrimentos desnecessários, né? Talvez essa seja a melhor coisa, a conscientização dessas mães e pais, né? Porque a gente fala muito da mãe, mas cadê esse pai também, né? Que não está ali ao lado dessa mãe. Então, para que ela não fique tão abandonada e que ela saiba que ela pode entregar o seu filho sem um julgamento e sem culpa, né? E vai propiciar a esse filho uma vida com certeza muito melhor, mais digna, né? Com toda a possibilidade disso. Chegou no nosso momento literário, eu vou mostrar primeiro, antes de indicar o meu livro, um outro livro que você também tem, chamado Guia de Adoção, no jurídico, no social, no psicológico e na família. É um guia bastante interessante, pelo tamanho a gente já vê que aqui realmente é um guia, você vai poder ter informação sobre tudo isso, que são as áreas mais importantes da adoção, o jurídico, social, psicológico e a família. Está aqui o registro. Eu vou indicar no programa de hoje um livro do querido escritor Francisco Azevedo, Eu Sou Eles. Esse livro daqui é uma junção de todos os outros personagens dos livros que o Francisco escreveu. Inclusive, eu escolhi esse livro porque ele é o autor do Arroz de Palma, que é um livro que fala de família. Sim. Ele é um livro basicamente familiar, o contexto familiar, a história familiar, e ele fala de família de uma forma muito deliciosa. Então eu escolhi hoje apresentar para vocês de Eu Sou Eles, de Francisco Azevedo, que é o mesmo autor do Arroz de Palma, que é um livro que eu também muito recomendo, e o Francisco é um craque, um autor incrível. Qual é a sua dica? Eu acho que eu vou ficar com a escolha de Sofia, porque as mulheres têm que fazer muitas escolhas, né? É verdade. E às vezes as escolhas são difíceis. É verdade. E agora, para finalizar o nosso programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? O meu aplauso acho que vai para os militantes da área da adoção, para aqueles que trabalham dia e noite, gratuitamente, voluntariamente, para que a adoção tenha, né, um outro status e um outro lugar na sociedade. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Para aqueles que devolvem crianças, depois de ficar com eles um tempo, numa promessa de adoção. Isso deve ser um sentimento muito difícil para reverberar, principalmente crianças que já vêm com sofrimento, né? Realmente não deve ser fácil. E que bom que vocês existem para estar lá dando apoio a essas famílias e a essas crianças. Solange, foi obrigada, um prazer querida. te receber. Muito obrigada por ter podido estar com a você. gente. Foi muito obrigada bom, a você. Foi ótimo conversar com você, saber da sua história e dessas histórias de adoção que são tão incríveis, né? E como é possível adotar. Isso é o melhor. É possível adotar. De todas as maneiras, não é? De todas as formas de família. Basta querer. E poder, né? Obrigada, querida. Obrigada Sucesso a você. aí na sua Muito empreitada, obrigada. inclusive como escritora, né? Muito obrigada. Muito boa essa ideia de escrever essas histórias. Muito E a você obrigada. que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. Perfil está no ar toda segunda-feira às 23 horas, com representações sábados às 11 da manhã, domingo 7 da noite, além das mídias sociais. O Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. Até lá. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.